Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas você estará vendo esse episódio. Mais um podcast Abençoando as Nações. Eu sou o Thiago Matosinhos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like, comenta o chat vai estar daquele jeito, né? É só você ser inscrito no canal que você consegue mandar mensagens no chat, né? Mas o campo de comentários não precisa disso, tá bom? Hoje, mais um episódio muito especial. Todo episódio eu falo isso, né? É porque cada um tem a sua especialidade. Mas hoje estou recebendo uma pessoa que eu admiro muito e é uma referência aqui para a nossa cidade, mas também é uma referência nacional. E eu tento trazer pessoas aqui e fazem jus ao nome do canal, que eu sei que tem muito a abençoar e que realmente a vida deles é uma vida de pessoas que abençoam as nações. Hoje eu estou aqui com ele, o coronel da reserva, vice-prefeito, já foi secretário da saúde, já foi administrador do Hospital Municipal da cidade de Ubatuba, Custódio Barreto. Seja bem-vindo. E pastor, que eu estava esquecendo. E pastor Custódio Barreto, seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado por ter aceito esse convite, tá? Bem, Thiago, é uma honra estar aqui nesse podcast. Quero dar como você disse, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão ouvindo, saudando com a preciosa graça e paz de Cristo Jesus. Obrigado por esta oportunidade, é uma honra. E estamos aqui prontos para os questionamentos, né? Que sejam piedosos e abençoadores. Ô, pastor, eu sempre gosto de começar com a pergunta do começo, literalmente. Como foi o começo da sua caminhada com Jesus, né? Como foi, quando aconteceu esse encontro, teve aquela diferença de aceitar Jesus e depois a conversão, a experiência com o Espírito Santo. Como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente como que isso aconteceu. Bem, Matosinho, eu nasci num lar cristão, né? Ambos eram cristãos, papai era um cristão católico, mamãe cristã evangélica. Papai era um cristão católico muito, muito assim, né, um cristianismo mesmo de fachada, né? Não era assíduo, não era frequentador, uma vida num cristianismo sem expressar realmente a verdadeira palavra de Cristo, né? Mas a mamãe orando pelo papai, pela conversão dele, para que se ele tornasse realmente um verdadeiro cristão. Foram anos, né, de oração. E eu nasci nesse ambiente, né, onde eu vi a luta da mamãe, né, uma luta de oração, de muito clamor, de uma mulher que se jogou aos pés de Jesus pedindo a conversão do papai, porque o papai era um homem muito enfermo. O pai tinha várias enfermidades, artrite, gota, reumatismo, às vezes ficava muito acamado, mas ele não tinha não se cuidava muito, né, fisicamente, era bem obeso, e precisava realmente assim de uma conversão. Era um ótimo pai, um ótimo pai. Como esposo tinha algumas dificuldades, né? Mas depois que ele se converteu, se tornou um esposo maravilhoso também. Então eu nasci, minha fé foi muito lapidada pela vida da minha mãe, que foi uma mulher que sempre clamou muito a Deus pela transformação do seu lar, para que o seu lar vivesse um lar feliz, né? Um lar abençoado por Deus, e Deus nos concedeu isso. Então, essa foi, assim, a minha conversão, né? Eu acho que a gente se converte todos os dias, né? Todos os dias nós temos que decidir continuar caminhando com Jesus. Tem pessoas que param no meio da jornada, né?
Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo ele fala aos cristãos de Gálatas assim, vocês estavam correndo muito bem, né? Por que vocês pararam, né? Então, a gente precisa atentar, né? Que a gente precisa todo dia olhar para a palavra de Deus e fazer um redirecionamento de rota e olhando firmemente para Jesus. Você tirou Ô o olho de pastor, Jesus, você se perde. e como que é importante essa questão do passar o evangelho de pai para filho, né? O exemplo da mãe, da sua mãe, seu pai depois da conversão, trouxe o Sim, Senhor até aqui. Eu sempre falo uma coisa aqui em casa, e para as pessoas que estão mais próximas a mim, que uma coisa que me chocou muito quando eu estava lendo o livro, se não me engano, acho que de Segunda Reis, que tem uma transição quase que de capítulo para capítulo, troca o reis no final. Aquilo me chamou muita atenção, porque você conta nos dedos as transições que um pai que era um rei bom, um rei temente a Deus, transicionou para um filho, e esse filho foi um rei que foi uma bênção para Israel. verdade. Você conta nos dedos, e aquilo me chocava, porque assim, a maioria era, esse rei foi um rei segundo o coração de Deus, igual o seu pai Davi, mas o seu filho fez isso de É, errado. E foi um idólatra, não sei o quê. Aí vinha, passava ou 2, 3 gerações, e aí vinha um pai que era um filho que era temente a Deus, restaurava o altar, mas ele não conseguia transicionar, ele não conseguia transferir a presença, o zelo, o temor de Deus para o filho. O que o senhor exatamente. pode falar com a gente a respeito disso, dessa questão como pastor, como pai, da importância da gente promover o reino de Deus na nossa casa? Como que o senhor enxerga isso pra gente? Então, eu vejo assim, eu acho que o nosso testemunho para com nossos filhos, ele tem que estar muito apegado à nossa prática de vida, né? Eu acho que nós temos que realmente demonstrar aos nossos filhos o amor que nós temos em Jesus, porque infelizmente há muitos lares, né? E eu convivi com muitos amigos que passaram por esse drama, né? De pais muito repressores, de pais muito com muitas cobranças, mas com muita incoerência, né? Às vezes você cobra dos seus filhos aquilo que você não vive. Então, aquilo que quebra fica um dilema, né, na vida do filho, né? Por que meu pai me cobra tão assiduamente, tão rigorosamente algo que ele não vive, né? Então, eu procurei realmente buscar isso para a minha vida, viver um lar onde meus filhos vissem em nós e na minha vida, na vida da minha esposa, um amor realmente genuíno, verdadeiro, né? Graças a Deus, somos um casal apaixonados um pelo outro, até hoje, graças a Deus, quase 40 anos de casado, e sou muito feliz por isso. E então eu acho que quando você começa, que seus filhos enxergam, né, na sua vida, que os pais vivem um cristianismo verdadeiro, um cristianismo genuíno, não é difícil para eles viver também, né? Mas muitas vezes acontece do filho em se enveredar por caminhos. Eu conheço pais maravilhosos, né? Que tiveram filhos que se desviaram, né? A gente não consegue entender muito isso, Tiago, mas a gente vê na vida de tantos grandes homens de Deus, né? Que houve um momento, mas eu creio que quando nós oramos ao Senhor, os nossos filhos também podem tomar o mesmo caminho que o filho pródigo tomou, Amém. retornando, e nós temos que estar realmente como aquele pai, ansiosos, orando, prontos para recebê-los, né? Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, meus 3 filhos são firmes com Jesus, têm seu testemunho de vida cristã. Eu agradeço muito a Deus por isso, pela vida deles. São homens maravilhosos, filhos maravilhosos, homens trabalhadores, exemplos de vida profissional e de vida cristã.
E mais importante, né? São filhos que são amados e me amam, né? Que amam seus pais também, valorizam, respeitam. É, E eu acho que e, assim a gente estará conquistando, né, nossos filhos. e são filhos que entendem, né, que não são netos de Deus, que Verdadeiramente. são filhos de Deus, né. O senhor, não tão recentemente, né, mas passou por uma dor terrível que ninguém quer passar, mas eu lembro, eu sempre falo isso aqui, que foi um convidado que nós escutamos, que foi o Dovani, e eu lembro quando o Dovani falou em um culto de jovens, e ele falou assim: "Os jovens também morrem, Deus também recolhe os jovens". E aí tantas pessoas próximas a nós, acabam passando por essa experiência, e o Senhor perdeu um filho, né, eh, que era assim, que era um exemplo pra gente daqui. Eu lembro, pastor, quando, não lembro exatamente que ano foi, mas estava eu, a minha esposa, a Flávia e mais algumas pessoas no carro, e a gente estava voltando de Belo Horizonte, da Conferência do Clamor, lá da Batista da Lagoinha, e ela sentiu assim: "Vamos passar lá na casa da minha Do irmã Felipe. e vamos orar pelo Felipe", e tal. E nós passamos lá, e foi lá que eu conheci ele, e aí ela começou a dar testemunho da vida dele, cara. Ela falava assim pra gente: "Gente, eu não sou crente, eu não sou É. crente". Ele tinha uma vida com Deus, impressionante, né, pastor? Felipe, ele passou muito rápido aqui na Terra, né? Deixou muita saudade. Eu não gosto de falar muito, que às vezes me emociono. E eu espero não chorar aqui hoje, né? Mas o Felipe, ele um dia ele comentando com a esposa dele, né? Que ele falou que ele tinha vontade de voar, de fazer as coisas bem rápido. Acho que Deus tinha colocado no coração dele esse sentimento, né, de pressa, porque o, o propósito de Deus na vida dele foi muito rápido, né, e no curto espaço de tempo dele, ele chegou a ser missionário na África, era um menino fluente em inglês, fluente em francês, ele foi engenheiro da Embraer, casou, teve filhos, era do louvor da igreja, tocava violão junto com a esposa cantava, pregador da palavra, um menino assim, um exemplo de filho, um exemplo de profissional. E a gente não consegue entender, né, Tiago? Não consegue entender porque como é que Deus e vem, né, e nos priva, né, de uma pessoa tão especial assim. E até hoje, né, isso traz feridas no nosso coração, né, no coração dos irmãos, de dor, de saudade, mas a certeza de que ele está guardado em Jesus. E foi um período muito difícil para mim, né? Um momento da minha fé ser profundamente abalada, em a gente ficar magoado com Deus, né? E decepcionados. Até uma vez a minha esposa falou para mim: Custódio, a gente não entende, mas a gente aceita. Eu falei para ela: não, Rogéria, a gente não entende nem aceita, a gente se rende, porque diante da soberania de Deus, quem somos nós? A gente não entende, a gente não aceita, não é? E esse não aceitar não é pecaminoso. Uma vez eu fiquei me questionando, né? Se havia algum pecado no meu coração de não aceitar o plano de Deus, né? Porque não é uma coisa assim que não era meu filho, mas eu gostava de cuidar dele, né? Foi um filho que Deus me entregou para cuidar. Mas eu tava, daí o Espírito Santo falou, me levou, né, a quando Jesus ele ora ao Pai e diz, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava dizendo bem claro, Pai, ó Pai, eu concordei lá, né? Mas agora que eu estou diante aqui estou pensando bem, a coisa que está complicada, a coisa, o cardo vai ser bem difícil de beber, né? E diz o caipira que diz o cardo grosso, né? Era um momento aquele caldo, aquele, né? Que ele ia beber o cálice, né? O cálice de dor.
Ele refletiu, o próprio Cristo, ele teve esse sentimento, né? Olha, não estou aceitando muito isso aqui, não. Se possível, passa de mim. Todavia, não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Ele declarou bem claro, Pai, olha, como homem aqui, ó, como homem, tá falando homem aqui, tá? Que eu sou um homem encarnado aqui, né? Como homem, não tô topando muito essa brincadeira aqui, não. Mas eu me submeto totalmente. Então, essa é a nossa vida, a gente se submeter. Eu sofri muito, a minha esposa também sofreu, sofremos ainda, né? Porque a saudade não passa. É. E eu tive um momento de muito terapêutico na minha vida, né? Deus é maravilhoso. Eu fui convidado pela prefeita Flávia para ser o diretor da Santa Casa de Ubatuba. Me alegro muito, né? Sua esposa trabalha lá, que maravilha, né? Tem abençoado muito a equipe de enfermagem da Santa Casa, ela é um exemplo de profissional. E eu fui trabalhar lá. A princípio eu não entendi por que esse convite, né? Fiquei até assim meio que me questionando, mas algo no meu coração, creio que foi o Espírito de Deus, falando, aceita, aceita. Fui para lá, eu precisava de alguma coisa para preencher meu coração, aquele coração sofrido. E foi ali no trabalho, na Santa Casa, que Deus foi curando o meu coração. Porque quando você passa por uma dor muito grande, uma perda, um luto, você se vitimiza, sabe? A gente começa a se vitimizar, a gente começa a achar que só nós estamos passando aquele momento de dor, só a gente está passando aquele vale de lágrimas, né? E a gente começa a achar que, Deus não me ama, se Deus me amasse, eu não tinha feito isso. Deus... Muitas vezes eu orei, Tiago, e falava, Senhor, não leva meu filho, me leva. Eu já estou com 60 anos, já escrevi 2 livros, já estou aposentado, já plantei muitas árvores, trabalhei na polícia ambiental, né? Além de plantar árvore, protegi muitas árvores, então a minha missão já está cumprida, pode me levar, Senhor. Mas Deus não ouviu a minha oração. Mas ali na Santa Casa, ali no hospital, o que aconteceu? Eu comecei a ver as pessoas sofrendo. Ali você começa a enxergar, e Deus começou a falar para mim assim, olha, não é só você que está sofrendo, né? Todas as pessoas aqui estão passando as mesmas situações que você, pessoas passando situações muito piores do que você já passou, que seu filho passou. E ali, então, eu comecei a orar pelas pessoas que estavam sofrendo, consolando aqueles corações. E aí se cumpre, né, na vida da gente, o que Paulo escreveu ali em 2 Coríntios, capítulo 1, quando ele diz, bendito Deus Pai, o Deus de toda a consolação, que nos consola nas nossas tribulações, para que com o consolo que somos consolados, sirva de consolo para aqueles que passarem as mesmas. Olha que interessante, as mesmas tribulações. Então, quando eu chegava para as pessoas que tinham perdido um pai, perdido uma mãe, perdido um filho, e falava da minha dor, do meu sentimento de perda, parecia que a pessoa tomava um choque, assim, sabe? E abria o coração e dizia, essa pessoa tem autoridade para trazer algo para o meu coração, porque ela sabe o que eu estou passando. Porque é muito triste, sabe, Tiaguinho, quando eu estava no luto, né, quando logo perdi meu filho, algumas pessoas chegavam e falavam assim, olha, Custódio, Deus te console, viu, olha, fica feliz, viu, porque eu falava para a pessoa assim, me perdoe, meu querido, você já perdeu um filho? Não, então você não sabe o que eu tô, sabe, dá vontade de falar assim, sabe, cala a tua boca, por favor, fica quietinho, porque você não sabe o que eu estou sentindo. Mas quando alguém me abraça e fala assim, eu também perdi, então aí você fala, essa pessoa sabe a minha dor. Essa pessoa sabe o que eu estou sentindo. Essa pessoa, ela consegue, né, ter empatia pela minha dor. Então ali foi meu processo de cura, curando e sendo curado, ministrando a palavra de Deus, orando, chorando, e Deus foi
restaurando o meu coração, né? Aí eu comecei a falar para Deus, Senhor, esse mundo é um vale de lágrimas, realmente, né? Então nós E temos que estar preparados para isso. essa passagem de Jesus no Getsemane, ela é tão séria, né? Que, se não me engano, eu até estava procurando aqui enquanto o senhor estava falando, é só no livro de Lucas, Lucas 22, 43, né? 42, Lucas 22, 42, que ele fala, né? Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas que seja a tua vontade. E aí, no 43, fala assim, ó, foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Jesus precisou, né? Mas teve ali no seu momento de maior dor e aquele conflito da alma, um anjo foi lá e consolou Jesus. Quem Verdade. dirá nós, né? Nesses momentos tão difíceis. E aquilo, né, pastor? A vida do crente não é só vitória, não. Tem hora que a gente toma umas lambadas. Se não tomou, vai tomar, porque o sol brilha tanto para o justo quanto para o injusto, né? E transicionando um pouquinho, pastor, tem a carreira militar também, né? O senhor é coronel da reserva. Como que foi esse momento da polícia na vida do senhor? Como que o senhor encarou isso? Como que isso aconteceu? Foi um ministério na sua vida? Foi uma missão de Deus? Como que foi? Olha, realmente essa minha ida para a Polícia Militar foi algo assim que Deus me surpreendeu realmente, porque eu nunca tive esse propósito. Meu sonho era fazer medicina e só que um dia num jantar, meu pai era vereador, eu fui num jantar aqui em Ubatuba e ali naquele jantar eu conheci um major e um coronel da polícia. Eu nem sabia que tinha oficial na polícia, né? Porque Ubatuba só tinha cabo, sargento, soldado, cabo, sargento, investigador e delegado. Eu achava que a polícia era uma polícia só, né? Achava que, igual o filme americano, né? E aí ele foi me explicar, não, a polícia militar, ela tem negócio de Forças Armadas, tem posto até coronel, tem uma academia. E falou, olha, vai abrir a semana que vem o vestibular. E não sei, eu falei, pai, eu acho que vou prestar esse vestibular também. Meu pai não se opôs, né? Apesar do meu sonho de ser médico, né? E fui, prestei e Deus me surpreendeu, eu passei, sabe? Assim, e agora, né? Agora eu passei, agora vamos lá, né? Vamos encarar isso daí, ver o que vai dar, né? E, e eu me surpreendi porque lá no Barro Branco, lá no primeiro ano, eu já encontrei lá grupos de cadetes que serviam ao Senhor Jesus Cristo. Tinha lá um núcleo, eles chamavam de Legal. núcleo evangélico, que se reunia uma vez por semana para orar, para ler a Bíblia, para louvar ao Senhor. E era muito bacana. No primeiro ano eu lembro que o cadete era o cadete José Roberto, hoje coronel da reserva também, um grande servo de Deus. No segundo ano foi o Feitosa, que foi o cadete Feitosa, coronel Feitosa, hoje também aposentado, que foi o dirigente do núcleo. E no terceiro ano eu fui convocado, fui escolhido para ser o dirigente do núcleo evangélico. E aí mudaram o nome até. Teve um coronel que teve a ideia de criar grêmios. E aí, grêmio de cavalaria, grêmio de judô, grêmio de natação. E aí se criou esse grêmio evangélico, né? Porque aí se tornou algo, era algo informal e se tornou algo agora formal. Até hoje tem o Grêmio Evangélico lá no Barro Branco, graças a Deus, um grêmio muito expressivo de vários cadetes cristãos evangélicos. E então, desde o Barro Branco, né, desde a academia, eu sempre testemunhei a palavra de Deus. Eu lembro que no primeiro ano a turma me chamava de Bíblia, ô Bíblia, ô Bíblia, ô Bíblia, né? Eles queriam que aquilo fosse pejorativo, mas eu achava que aquilo era realmente algo
para mim, um elogio, né? Glória a Deus por isso. E até hoje, né, eu fico feliz que os meus companheiros de turma testemunham, né, da minha fé, da minha maneira que eu sempre me postei. E foi muito importante, porque eu sempre fui questionado, Matosinho, as pessoas perguntavam, mas, puxa vida, você é um oficial da polícia, você é um policial militar, e se, porventura, você tiver que ir para um confronto, se você tiver que ir para um tiroteio, se porventura você tiver que atirar em alguém, né? Então eu sempre questionei isso daí, sempre procurei estudar a palavra de Deus. E aí um dia lendo lá em Êxodo, né? Êxodo 20 a lei, né? Diz lá não matarás, né? Não assassinarás. Mas em Êxodo 22, versículo 2, está escrito: se um ladrão for encontrado a roubar e sendo ferido morrer, o que o feriu não será culpado do seu sangue. Veja, a própria palavra de Deus, ela abre a gente chama isso em termo jurídico de excludente das ilicitudes, né? Então você tem aí as excludentes das ilicitudes, né? Ou excludentes da antijuridicidade, né? Que alguns juristas gostam mais desse termo, né? Excludentes da antijuridicidade. Nós temos aí a legítima defesa, né? O estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, né? E estado de necessidade. São os quatro excludentes da ilicitude. E o policial, ele age realmente dentro desse estrito cumprimento do dever legal. Legalmente, a gente está amparado, né? Mas a questão para nós, somos cristãos, e a palavra de Deus nos ampara. Então, você vê que o próprio Êxodo 22, versículo 2, o que ele está dizendo, entendendo aquilo que Moisés legislou, é o seguinte: se alguém vier roubar a sua casa, né? E no momento na verdade, seria o furto, né? E no momento do furto, que aquela pessoa vai furtar aquilo, você entra em luta corporal com aquela pessoa para impedir que ela leve embora aquilo que lhe pertence. Naquela luta corporal, você vem a ferir aquela pessoa morre, você não será culpado do sangue daquela pessoa. Veja bem que a Bíblia está defendendo aqui, então, a legítima defesa do patrimônio. Então, quando a gente pega o patrimônio, ele é um bem juridicamente bem inferior à vida. Então, se você tem, pela palavra de Deus, autoridade para defender o seu patrimônio, e na defesa do patrimônio, se você matar uma pessoa, não dolosamente, a intenção não é matar a pessoa, a intenção é defender o patrimônio, né? Mas se ocorrer aquilo, se ocorrer essa morte, né? Você não será culpado. Então, veja, a Bíblia defende a defesa do patrimônio. Então, a defesa da vida não se questiona. Não se questiona porque a Bíblia desceu a defesa até para a defesa do patrimônio, né? Então, aquele que defende a sua própria vida está totalmente amparado pela palavra de Deus, totalmente. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, né, no capítulo 13, ele diz que toda autoridade é constituída por Deus. E ele vem dizendo depois assim: não é sem motivo que a autoridade usa a espada. Por que Paulo usa esse termo, Tiago? Porque Paulo está escrevendo para os romanos. Os romanos, eles eram doutores em direito. O direito romano, ele é base para o direito brasileiro, né? Se tem uma coisa que os romanos deixaram de um grande legado para a humanidade, foi o direito. E todo legislador, todo estudante de direito sabe que o ato legal, ele precisa ser motivado. Motivado. Por que motivado? Porque
A autoridade policial, a autoridade, o funcionário público, né, um agente do Estado, ele é diferente do cidadão comum. O cidadão comum, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já o agente do Estado, ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Portanto, o ato dele tem que ser motivado, tem que ter motivação. E por isso que o apóstolo Paulo diz, não é sem motivo. Paulo está dizendo que a autoridade, ao levar a espada, ela tem permissão divina, motivação divina. E ela usa a espada como vingador daquele que faz o mal. Paulo diz isso claramente, claramente. Então, é inquestionável, e eu agradeço a Deus porque eu escrevi esse livro, né? Esse livro chama-se A Missão de Deus para o Policial. É o primeiro livro escrito trazendo assim uma visão cristã do trabalho policial. Eu agradeço a Deus porque esse livro hoje ele está editado pela editora Pão Diário. A Pão Diário hoje faz a divulgação desse livro para todo o Brasil. Você pode comprar na Amazon ou em qualquer outra plataforma aí de vendas, né? E fiquei muito feliz também porque a editora Pão Diário me pediu autorização. Eles queriam lançar uma Bíblia para os policiais e pediram Nossa, que legal, autorização pastor. para fazer um resumo do livro. E eu fiquei muito Que feliz, muito legal. honrado. Eu recebi essa Bíblia, uma Bíblia onde o meu livro ele entrou como prefácio da Bíblia para todos os policiais do Brasil. É Que distribuído para legal, policiais pastor. federais, policiais rodoviários federais, policiais militares, bombeiros militares, guardas Como, municipais, como o senhor. testemunhando Perdão, pode. da vida de um policial cristão. Como o senhor encara. Encara não. Como o senhor enxerga, por exemplo, essa mega operação que teve lá no Rio de Janeiro? Existem muitas falácias da mídia. Como que o senhor, como um policial e cristão e pastor, enxerga tudo aquilo que realmente, né, as facções lá, a gente aqui de Ubatuba, nós não temos noção do que é aquilo, né? Então, é bem complicado, não dá para lidar ali com flores e pedacinhos de pedra, como a gente ouviu por aí. Como que o senhor enxerga aquela operação como um policial e como um pastor e como um cristão? Bem, Tiago, você está trazendo algo tão complexo que eu acho que a gente teria que fazer um podcast só para abordar, né, um pouquinho, mas a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, né? E esse amor não é o amor, né? Esse amor é o amor que vem de Deus, né? E o amor de Deus, ele é um amor de justiça, porque esse Deus de amor, ele é tão justo que quando Israel pecou e passou a praticar as mesmas práticas do povo de Canaã, Deus usou vários profetas dizendo, olha, eu trarei uma nação que virá contra vocês, trazendo juízo, né? Então, nós temos aqui dois profetas que profetizaram ao mesmo tempo, praticamente, Abacuque e Jeremias, né? E ambos presenciaram esse momento da destruição de Jerusalém. E Abacuque, ele questionava isso, né? Senhor, né? Mas o dilema de Abacuque, né? Tu vai trazer uma nação mais ímpia do que nós para nos punir, né? Então, o grande problema é que quando o homem esquece de viver o amor e a justiça, porque não existe amor sem justiça. Não existe. Amor sem justiça não é amor.
Se você ama a sua esposa, você é justa com ela. E a justiça é assim, você tem que... A justiça, qual é a justiça? A justiça da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é muito clara no que diz respeito à justiça, né? Quando o Senhor ele estipula a sua lei e os princípios da lei, né? Agora, veja bem, vamos voltar um pouquinho o que está acontecendo. Nós vivemos governos malignos, né? E não é de hoje, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. Eu era tenente da Polícia Ambiental e eu fui para o Paraná, lá em Curitiba, e eu fui fazer o planejamento de uma operação da Polícia Ambiental junto com a Polícia do Paraná, naquela divisa de área ali, na região ali do Porto Paranaguá, aquela divisa onde fica a divisa de Peruíbe com o Porto Paranaguá. Nós íamos fazer uma grande operação da Polícia Ambiental, isso aí lá em 1996. Então eu fui para Curitiba, junto com os oficiais da área de planejamento da Polícia Ambiental do Paraná, e aí tinha um oficial do Rio de Janeiro, capitão. Eu era tenente, e esse capitão estava estagiando na Polícia Florestal do Paraná. E aí, à tarde, acabou o expediente, eu falei para o capitão, vou correr. O batalhão fica numa praça muito bonita, chamada Parque Barigui. Então, vamos correr aqui na praça, o capitão, vamos. E eu perguntei para ele, há quanto tempo o senhor está na Polícia Ambiental? Ele falou, não, faz uns 20 dias. E aí eu vim fazer um estágio aqui no Paraná. Eu falei, mas de onde o senhor era? Eu falei, eu era piloto de helicóptero. Piloto de helicóptero. Eu falei, mas por que o senhor saiu, deixou de ser piloto de helicóptero da PM para ser da Polícia Ambiental? Ele falou, não, eu não pedi para sair, me expulsaram, me tiraram. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque o governador lá chama-se Leonel Brizola. E ele fez um pacto com os traficantes e nesse acordo ele proibiu que os helicópteros da polícia voassem em cima das favelas. Então, você vê aonde começa a crescer o monstrinho? Isso não é coisa recente, meu querido. A coisa foi se agigantando de uma tal maneira, entendeu? E aí ele me contou o seguinte, olha que coisa triste. Ele me contou que ele estava patrulhando a orla de uma praia no Rio de Janeiro e os guarda-vidas de outra praia pediram suporte do helicóptero para resgatar uma vida para levar para o hospital, vítima de afogamento. E ele tinha que subir o morro e descer para chegar mais rápido, mas tinha uma favela naquele percurso. Ele teria que costear toda aquela costeira para não passar em cima daquela favela, mas na preocupação de salvar uma vida, ele cruzou por cima da favela para ir lá socorreu a vítima e tudo. Pousou na base do grupamento aéreo da Polícia do Rio de Janeiro, e quando chegou, ligaram para ele do Palácio do Governo. Quero falar com o piloto tal, da aeronave tal. Aí, sou eu. Amanhã você não é mais piloto da PM. Você escolhe uma unidade para você ir trabalhar. Os traficantes ligaram para o governador, né, para alguém da assessoria do governador, e foi destituído. Então, esse relacionamento maligno entre governo e bandidos, né, e traficantes e tudo, é algo que foi crescendo de uma tal maneira, né, que você vê hoje esses locais tomados pelo tráfico, onde a população é obrigada a comprar o galão de água deles, a internet, o motoboy tem que pagar. É isso que as pessoas não entendem
que eu vejo assim, né, pastor? As pessoas ainda acham que o tráfico de drogas, que o traficante, ele se sustenta só com a venda da droga. E não, não, eles se especializaram de uma tal maneira que é uma empresa, um negócio quase empresarial. É só a internet deles, é só o gás tem que ser o deles, o mercadinho tem que ser o deles, e é isso que traz o montante, não é mais a droga, não Não, é mais a maconhinha, não é isso aí mais, né? porque o Tiago, a sede pelo dinheiro, a sede pelo poder, ela é infinita, ela é insaciável, né? Porque as pessoas que se entregam a esse prazer servem a um Deus chamado Mamon. E os prazeres mundanos, eles são infinitos. O ser humano, ele não tem fim para o seu E a contentamento Bíblia carnal. fala isso, né, pastor, lá em Provérbios, né? A sanguessuga tem duas filhas, dá. Então, ele a cada vez mais ele quer, e aí ele passa a ser o governante daquela área ali, né? E aí o político maligno, né, o político que não tem temor de Deus, que não tem amor pela justiça, ele faz acordo com esse crime, né? E a gente sabe que existe políticos, né, financiados pelo narcotráfico, né, pelo tráfico de drogas. Eu fui assessor militar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como tenente-coronel. Trabalhei na assessoria militar e na época que eu trabalhei na assessoria militar, um deputado foi cassado, né, comprovado o envolvimento dele com o PCC, né, com financiamento de campanha, com tudo. Então, assim, isso é uma coisa que é muito difícil de você combater e colocar o dedo nesse câncer, né? Eu oro aí pelo governador do Rio de Janeiro, né? Porque a própria comunidade, veja, foram realizadas pesquisas no Rio de Janeiro, isso aí precisa deixar muito claro, as pessoas sendo ouvidas a respeito da operação. E as pessoas das comunidades foram a que mais concordaram com a ação policial. Porque ele vive o dilema lá dentro, né? E eu tava, é engraçado, né, como que a internet funciona, né? Esse assunto, agora tá perdendo um pouquinho de força, mas algumas semanas atrás ele tava muito em alta, tava se falando muito disso, e aí eu fui e vi até fiz um corte lá no Instagram, ele já tá com quase 1 milhão de visualizações. Só que esse vídeo, esse corte que eu fiz, ele é de 1 ano atrás, é quase 2 anos atrás, né? Mas o que eles falavam? Era como é que é o nome dele? Rodrigo Pimentel, ele é ex-capitão do BOPE, e ele falando um negócio, pastor, muito legal, que ele falou assim que eles estavam num tiroteio numa determinada comunidade lá, numa determinada rua, e aí um policial do grupamento dele foi baleado, né? E aí, só que tava na trocação de tiro, ele foi baleado, e aí do nada apareceu, ele fala assim, apareceu um pastor que eu tenho certeza que ele é pentecostal. Ele fala assim, ele descreve que ele tava de terno preto, né? Ele falou assim, pentecostal. E aí ele levanta a Bíblia, o tiroteio para, ele vai lá, pega aquele policial baleado e leva para a igreja dele, e com a Bíblia levantada assim, todo mundo parou de dar tiro. Ele foi lá, pegou o policial e tal. Esse policial ele faleceu. E aí o Rodrigo Pimentel, que é o ex-capitão do BOPE, foi até ele que fez o roteiro do Tropa de Elite. E ele falou assim que naquele dia de manhã, esse soldado que veio a falecer, ele procurou ele e falou assim, capitão, me acertei com a minha esposa, voltei para Jesus, agora eu sou crente. E aí à noite ele veio a falecer. Eu falei, cara, e eu fiz um corte disso, postei, e viralizou. Falei, cara, que sensacional. Como é o poder da igreja. Um pastor com a Bíblia na mão, numa comunidade, fez um tiroteio parar, né? Como que
interessante essa questão de que eu falo assim, ó, aonde o cristão não vai, o diabo ocupa. Onde não tem cristão, o diabo ocupa. Por que que eu tô falando isso? Porque o senhor hoje é vice-prefeito de uma das cidades mais procuradas do Brasil. O senhor hoje é vice-prefeito de Ubatuba. E semana passada teve um debate, era o pastor Marco Feliciano, que é deputado federal, versus, se não me engano, era versus 15 evangélicos contra pastores da política. Foi uma iniciativa bem legal. E assim, eu particularmente, Thiago, eu sou super a favor do cristão na política. Porque, como eu falei, onde nós cristãos não entramos, o diabo entra. E eu sempre falo uma coisa, pastor, que a caneta, ela tem muito mais poder de salvar uma vida do que 1000 bisturis na mão de um médico. O peso da caneta, ele é muito mais importante do que, do que qualquer outra coisa relacionada a cuidados com as pessoas e tal. Como foi para o senhor? O senhor já deu uma introdução, né, quando recebeu o convite da prefeita Flávia. Como foi para o senhor? Agora o senhor está numa outra posição. O senhor é vice-prefeito e cristão e pastor, vendo tudo que a gente sabe que acontece, que a gente tem que. Porque assim, tem coisas que a gente consegue. O Marco Feliciano ele falava assim: às vezes na política, ele fala assim, na política você perde um dedo para não perder a mão, você dá um dedo para não perder a mão, ele falava assim. Só que tem coisas que a gente tem que ser, como cristão, a gente tem que ser radicalmente contra, né? Ele falava uma coisa também, que ele foi o primeiro, se não me engano, ele é o primeiro parlamentar da história que colocou como nome parlamentar Pastor Marco Feliciano. E aí ele fala assim, quando eu ia colocar o nome de pastor lá, as pessoas falavam assim, olha, não coloca pastor, senão você não vai conseguir fechar os negócios, senão você não vai conseguir, você vai, até o pessoal da bancada evangélica chegou nele e falou assim, senão você vai prejudicar a gente e tal. E aí ele fala, cara, as propostas vieram, mas chegou uma hora que elas pararam de vir, porque eu simplesmente falava não. Então, existe sim um caminho que é possível trilhar, existe sim um caminho que é possível um cristão trilhar na política. O que o senhor sentiu quando você recebeu esse convite de ser vice-prefeito de Ubatuba? Como que foi isso como cristão para o senhor? Bem, Tiago, realmente foi algo assim que para mim foi algo muito difícil de aceitar, né? Eu relutei muito, minha família mesmo, minha esposa foi muito contra. Mas eu orei muito ao Senhor e eu tenho uma irmã querida que tem sido minha intercessora desde a época da Assembleia Legislativa, quando eu trabalhei lá. Nós fizemos algumas vigílias lá na Assembleia Legislativa. Lá na Assembleia Legislativa também eu criei um núcleo dos PMs de Cristo e fazíamos cultos semanais. E lá eu tive assim um contato muito bom, que chama-se pastora Mônica Almeida, e sempre ela tem orado por mim, pela minha família, pelo meu trabalho. E um pouco antes do período eleitoral, ela me ligou, dizendo que em oração, ela falou assim, que Deus falou para ela, para me ligar e dizer que eu ia receber um convite, mas que eu não tivesse medo, porque o Senhor estava me conduzindo para isso. E quando a prefeita Flávia me convidou, eu realmente fiquei muito temeroso, porque o problema não é o seu nome, né? O problema é que o que você é, né? Você é um servo do Senhor Jesus Cristo. E o que é a nossa preocupação como cristão? Nunca manchar o nome do Senhor Jesus, não é? Mas eu já tive uma experiência com a prefeita Flávia, porque fui 2 anos administrador da Santa Casa de Ubatuba, e nesses 2 anos, né, de trabalho ali, nunca ela me pediu algo escuso, nunca ela pediu para eu, Barreto, contrata tal pessoa e não contrata tal pessoa.
sempre foi dentro do princípio de justiça, de lisura, e então esse relacionamento nos deu assim uma confiança de a gente estar lidando com uma pessoa que tem uma boa índole, né? E eu também fiquei muito triste, né, quando ela foi cassada, porque eu entendi, Tiago, que essa cassação que ela sofreu foi algo muito injusto, um plano realmente maligno, um plano arquitetado por pessoas malignas, porque é algo muito mentiroso, né? Não sei se você conhece bem a história, mas inventaram uma narrativa, né, de que ela fez uma licitação de 15 milhões para favorecer o irmão dela na compra de pães, né? Então, assim, uma coisa totalmente esdrúxula, mentirosa, porque quando você faz uma licitação, quem vai comprar, na verdade, os itens da merenda não é a prefeitura, é a empresa que ganhou a licitação, né? E aí eu lembro que um dos policiais que estavam investigando, né, a Polícia Federal, falou: mas é um absurdo, uma cidade como Ubatuba, uma licitação de 15 milhões. Quer dizer, o cara já parte de uma premissa, né, de que aquele volume, aquele montante, por ser um volume muito expressivo, porque se fala assim, 15 milhões é muito dinheiro, realmente é muito dinheiro, né? Mas vamos fazer as contas aqui rapidamente, até, Matosinho. Você pegar 15 milhões num ano, porque a licitação é por um ano. 15 milhões, você tem 10 anos letivo, você divide 15 milhões por 10 meses, dá 1,5 milhão por mês. Vamos pegar cada mês 20 dias letivo por mês, divide 1,5 milhão por 20 dias letivo, dá 75 mil reais por dia de merenda escolar. Se você pegar 75 mil reais por dia, dividido por 13 mil alunos que temos na nossa rede escolar, dá 5,74 R$ 5,74 de merenda por aluno. Aonde que está a discrepância? Não tem discrepância aí, não tem nada de superfaturamento, você está entendendo? Porque uma merenda de 5, vamos lá, uma merenda de R$ 6, dá R$ 6 pro seu filho e fala: filho, vai lá para a escola com R$ 6 e passa o dia na escola lá. Não dá conta, Tiago, entendeu? Então, o valor de R$ 6 por dia para comprar todos os itens da merenda, né? Café, açúcar, ovo, bolacha, leite, pão também, né? Então, são tantos itens, né? Como tempero, óleo e macarrão. Então, você veja que não houve superfaturamento, mas houve uma narrativa muito bem montada, né? Uma narrativa muito bem montada e uma mentira dita muitas vezes realmente acaba as pessoas. Então, quando a prefeita Flávia voltou e nós tínhamos assim praticamente certeza que ela não ganharia a eleição, não ganharia, sabe por quê? Porque quando ela voltou, há 10 meses da eleição, ela tinha 3% só de chance. Nas pesquisas, ela tinha 3%. Mas ela é uma pessoa aguerrida, foi trabalhando, nós somos juntos trabalhando, e ganhamos a eleição por uma margem muito pequena. Nós ganhamos por 400 votos de diferença. Então, nós vivemos realmente assim um milagre, né? A prefeita Flávia viveu um milagre, mas um milagre por quê? Porque aquele que sustenta na verdade, ele tem a verdade junto dele, entendeu? E mais do que isso, o Tiago, todos aqueles vereadores que montaram essa trama maligna, todos foram destituídos, não se reelegeram, não se reelegeram. Então, assim, a gente vê que a mão de Deus foi muito forte sobre isso. Eu oro muito com a prefeita Flávia, estou sempre orando com ela, semanalmente. Às vezes, quando a gente não consegue, até porque a vida é tão corrida, mas eu ligo por telefone para estar orando com ela,
porque eu sinto que a minha missão é realmente ser um intercessor. Não tenho desejo nenhum de ser um protagonista, né, nesse ambiente político, mas ser uma luz, ser um bálsamo para a vida dela, porque ela teve um ex-vice, né, que não foi um parceiro, foi um inimigo mesmo, e hoje eu procuro ser um alento na vida dela, de ser um conselheiro, um conselheiro no momento oportuno, né? Porque também não vou ficar dando conselho, não. Porque há sempre momentos, né, que ela precisa de um. Não é fácil ser gestora de uma cidade tão grande como Ubatuba, com tantos interesses, com tanto conflito. A gente sabe que o relacionamento do poder executivo com o legislativo, ele sempre será um relacionamento conturbado, porque eu já trabalhei no parlamento estadual, né? Fui assessor militar da Assembleia Legislativa, então ali eu vivi o que é o parlamento. É conturbado, é assim, porque cada pessoa tem os seus interesses, e dentro da nossa casa, né? Não, e assim A também, né, gente. pastor, às vezes a gente, tem aquela ilusão de que na política o político, ele vai ele tá lá e quer defender o direito de todos, vamos colocar assim de uma maneira, quer defender o direito de todos. Na verdade, ele está lá para defender o direito daqueles que votaram nele. Sim. Então, são pessoas diferentes das pessoas que, eu voto no Y, mas o senhor votou no X, né. Então o Y, ele vai defender, ou entre aspas, vai defender aquilo que é mais lógico ao seu eleitorado, né, e vice-versa. E como lidar com essas diferenças de, vou colocar uma palavra mais, não seria a melhor palavra, mas como lidar com as diferenças dos interesses, entre aspas, políticos, para que a gente chegue num denominador comum que tanto, seja interessante para a maioria, mas também tem o lado cristão. Como que a gente lida com isso? Porque a gente tem que, no caso do senhor, é executivo, né, mas vocês têm que governar para todos. Como que o cristão lida com a diferença dos interesses políticos? Bem, todo o interesse político, ele é conflitante, né? A política, o que é a política? A política é a administração da polis, né? Vamos pensar na nossa casa? Vamos pensar na nossa casa, né? Vamos pensar aqui é, na nossa vida do lar, né? Vou pegar um caso aqui, minha esposa quer fazer uma reforma aqui em casa, né? Então, às vezes, eu fico negociando com ela, né? Mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por quê? Porque nós temos várias questões, né? O orçamento, os cronogramas, o que é mais importante, né? Então, tudo que você vai administrar, você tem conflito. A sua esposa quer uma coisa, você quer outra, às vezes os filhos querem outras, né? E então toda administração é conflitante. Você tem que chegar num acordo. A cidade não é diferente, né? E o administrador público, o Tiago, ele não pode administrar para o seu eleitor, né? Ele tem que administrar para o munícipe. Então, porque se a gente for atender o interesse do nosso eleitor, nós estamos errando terrivelmente, né? Então, por quê? Porque nós temos que pensar na cidade como um macro. Então, eu vejo que a prefeita Flávia tem sido muito assertiva. Ela, desde a primeira eleição, ela fez uma promessa de começar melhorando dos bairros para o centro. Você não vê muitas coisas que a prefeita Flávia está fazendo em Ubatuba, porque se ela tivesse mexido só no centro da cidade, todo mundo que vem do bairro, porque todo mundo vem do bairro para a cidade, né? Então todo mundo, quando viesse para a cidade, ia estar vendo um montante de obras e tudo. Mas como ela faz obra, por exemplo, lá no Camburi, no Batumirim, na Piscinguaba, na Caçandoca, na Maranduba,
Somente aquelas pessoas que moram lá é que sabem o que ela realmente fez. Porque se você mora, por exemplo, quem mora aqui na cidade, se você nunca foi no Batumirim, você não sabe que essa administração fez um centro de eventos, né, lá no Batumirim. Uma coisa que nunca foi pensada, né, e para que a população pudesse ter um ambiente para ter uma festa, para agregar a cultura local, para vender os produtos, entendeu? Uma coisa que interessa pessoalmente aquela comunidade lá. Mas é uma visão de um gestor que entendeu a necessidade de expandir a administração pública para interesses locais. Porque muitas vezes o político, ele quer fazer coisas que seja visto por todo mundo. Porque é isso que dá, às vezes, ibope, né? Mas essa gestão, não. Por exemplo, uma escola, né, que estava abandonada há mais de 30 anos na Caçandoca, ela foi inaugurada na gestão da prefeita Flávia, né? A UPA da Maranduba, eu pergunto para as pessoas aqui na cidade, você conhece a UPA da Maranduba? 90% da população de Ubatuba não conhece a UPA da Maranduba. Uma UPA moderna, com tomografia, com raio-x, com urgência e emergência, com médico emergencista, com pediatra. As pessoas estão vindo da Massaguaçu para ser atendidas lá. Né? Aquelas pessoas da região sul não vêm mais para Santa Casa. Mas poucas pessoas sabem disso. Por quê? Porque está muito restrito lá. Então, assim, eu vejo assim que essa gestão é uma gestão que tem focado muito no interesse locais das comunidades, né? Saiu um pouquinho tem feito coisas para os centros. Agora nós estamos pavimentando boa parte do Periquiaçu, Ressaca toda pavimentada, né? Estufa 1, Estufa 2, praticamente todas as ruas pavimentadas. Estamos cercando o centro, né? Mas você vê que nós temos uma nova Avenida da Praia, embaixo dali tem uma obra de saneamento básico que traz todo o esgoto do Periquiaçu, Barra dos Pescadores, Sumidouro. Então, está sendo feita grandes obras de infraestrutura, né? Porque saneamento básico é algo muito importante. Ô, pastor, mas assim, o que o senhor tem para dizer para as pessoas que, para a gente não ficar muito político demais aqui, o que o senhor tem para dizer para as pessoas que falam assim, com certeza o senhor já ouviu, mas política não é lugar de cristão. Política não é lugar de crente, de evangélico. O que o senhor Olha, pensa eu sobre acho que isso? eu acho que é um foco muito míope, né? Porque quando você lê o livro de Atos e você lê o livro de Lucas, você já reparou no prefácio tanto do livro de Atos como do livro de Lucas? Como é que Paulo começa o livro, né? A quem ele endereça esses dois livros? Ele diz, excelentíssimo Teófilo. Quem é esse Teófilo? Esse tratamento, excelentíssimo, era a alguém em alto posto de comando. Ou ele era um general, no Império Romano, os locais assim comandados, né, por exemplo, Pilatos, esses cargos de governo, todos eram militares. Eu já ouvi muito que Paulo era muito familiarizado com os termos militares, né? Ele provavelmente deveria Então, você entender vê alguma coisa assim. que Teófilo, ele certamente era alguém de um alto escalão, talvez no governo romano, não é? Nós não sabemos claramente, né? Mas o termo a ele usado
expressa uma pessoa que era um alto dignatário, né, dentro de algum governo, né? Então, Lucas escreve um evangelho e relatos apostólicos para essa pessoa. Com qual objetivo? O objetivo de que ele tomasse conhecimento da verdade da palavra de Deus e fosse uma expressão, né, da glória de Deus na gestão dele. Agora, veja bem, a nossa visão é uma visão, às vezes, ruim, porque, infelizmente, nós temos muitos testemunhos de homens de Deus que, ao assumir lá a parte política, muitas vezes denegriram, né? Eles não deram bons testemunhos, e aí fica ruim para nós, realmente, né? Mas nós vemos, por exemplo, Daniel. Daniel, ele era um servo de Deus num alto cargo de gestão pública dentro do Império da Babilônia, né? E não somente ele, né? Também como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que não era esse o nome deles, era Misael, Ananias e Azarias, né? Também, Mardoqueu também foi um alto gestor, chegou a ser primeiro-ministro do reino da Síria, da Média, né? Da Média da Pérsia. Nós vemos grandes gestores, homens públicos, como Davi, né? Como grandes reis de Israel. Pois né, pastor? Pois é, Moisés, né? Moisés, maior legislador. Grande legislador e governador. Então, assim, essa visão é uma visão míope, mas é uma visão que traz um preconceito por causa do mau testemunho de muitas pessoas, que às vezes, quando chegam lá, vendem a sua primogenitura por um prato de lentilha. Eu escuto às vezes eu escuto uma frase e, assim, já ouvi muito isso, assim, quando a verba bate na porta, a ideologia vai embora. E aí, infelizmente, isso acontece. Não é só com os cristãos, mas como eu ouvi falar, dos cristãos se espera mais, né? Mas eu acho muito legal o que tem acontecido, pastor. Parece que a gente viveu um fenômeno, independente de direita à esquerda. Eu acredito que isso veio mais pós ascensão do nome do presidente Bolsonaro, antes dele ser presidente até. Eu acredito que depois dessa ascensão do nome dele, teve mais cristãos verdadeiramente com um testemunho melhor, pelo menos, mais envolvidos na política, né? Eu não sei se o senhor percebe isso, mas de um tempo para cá, eu acredito que tem tido um envolvimento maior, né? Olha, eu estou muito feliz, né? Feliz mesmo. Eu trabalhei na Assembleia Legislativa, né, já disse, né, por 2 anos, e tem um deputado estadual, que é um pastor, um grande homem de Deus, o pastor, o nome dele acho que César Eduardo, não lembro se é César Eduardo César, ele é pastor da região de Sorocaba, não me recordo bem. E Carlos César, né? Eu fiquei muito feliz, tomei a notícia de que ele foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas. O conselheiro do Tribunal de Contas, ele é um desembargador do Tribunal de Contas. Você veja que nós nunca tivemos, né, um pastor nomeado para um cargo tão importante como esse. E eu pretendo, assim que for a São Paulo, conseguir uma agenda para lá parabenizá-lo. Eu várias vezes fui ao gabinete dele, orar com ele, quando eu estava na Assembleia Legislativa. Tenho uma grande admiração, porque ele sempre teve um testemunho de homem de Deus, né? Agora, Deus o exaltou grandemente, né? Foi nomeado como conselheiro do Tribunal de Contas. Nós vemos aqui
em São Paulo, né, o governador Tarcísio, um homem que declara a sua fé em Jesus Cristo, que tem orgulho de testemunhar da fé da sua mãe e da herança espiritual que ele herdou dela, e com testemunho de cura, com testemunho de transformação de uma vida, né, diante de Deus, e tem sido um exemplo de governador. Eu acho que São Paulo já teve bons governantes, mas o governador Tarcísio, ele é fora da curva, né? Ele é um exemplo, é muito sagaz, é um homem muito antenado, é um homem muito provedor, é um homem ousado, um homem que... Você vê, essa privatização da Sabesp, né? Foi algo assim, realmente, sabe, que ele enfrentou com muita coragem e trouxe muito investimento. Só para vocês terem uma ideia, Tiago, até 2029, graças a essa privatização, só em Ubatuba vai ser investido 600 milhões, quase 700 milhões de reais, né, em saneamento básico, em captação de água, graças a essa privatização, né? Isso é praticamente o orçamento de um ano de Ubatuba, orçamento de um ano. A cidade de Ubatuba não teria condições de investir tanto recursos como esse, né? Então, graças a esse dinamismo do governador Tarcísio. E eu oro muito, né? Tenho aqui, às vezes fico pensando, né? Gostaria que ele ficasse, mas eu oro muito. Meu desejo pessoal aqui seria que o governador Tarcísio fosse o grande governante da nossa nação, porque ele é um exemplo de homem público, um exemplo de homem de fé, um exemplo de gestor, um exemplo de marido. A gente vê assim a maneira que ele pro fala ano que carinhosamente da vem, esposa dele, pro exemplo ano de que vem, filho, grandes surpresas nos aguardam pro ano que vem, né, pastor? Ano né? que vem, Eu tá? oro muito por isso, mas seja feita a vontade de Deus. É, acho que é isso. O papo foi bem legal. Enquanto você estava falando do negócio da Sabesp, só para situar as pessoas, e isso vai ser muito bacana, porque, né, nós somos uma cidade turística, como eu falei no outro episódio, nós somos uma cidade turística e, graças a Deus, nós somos uma das cidades mais procuradas como destino turístico do Brasil. Nossa cidade, ela tem ali mais ou menos uns 120 mil habitantes, né, pastor? Em torno disso, né? 100 a 120 100 mil mil. É habitantes, pelo isso, IBGE. 100 mil habitantes. Chega no final de ano, esse número, ele quase beira 1 milhão nos 4 primeiros dias do ano. É um negócio assim, né? Absurdo. Incontrolável, absurdo. E por mais que você se planeje, por mais que você tenha a estrutura, é um negócio assim, cara, você sai de 100 para 1 milhão. Então, a gente sempre enfrenta, como morador falando, a gente sempre enfrenta problemas de falta de água, às vezes falta de luz, e esse investimento da Sabesp, ó, vai ser muito bem-vindo, viu? Vai ser muito bem-vindo aí. Sim. Vai ser muito bacana. Mas é isso, pastor. Só tenho que agradecer esse papo muito bacana. Pastor Custódio Barreto. Qual que é o outro livro que o senhor falou que tinha? Meu segundo livro publicado, né, chama-se Cristãos Vitoriosos e Suas Armas Espirituais. E você vai ganhar o seu essa semana ainda, se Deus quiser. Deus quiser, Deus Se eu não quiser. conseguir entregar para o pessoal bem, deixa com a Flávia. Amém. Deixa assim. Vou cobrar, hein? A gente tinha falado só um pouquinho sobre a questão lá daquela passagem, né? Que João Batista dá as instruções pros policiais, né? Eu achei aquilo fenomenal, porque assim, todas as suas respostas tem na Bíblia, até a resposta para um policial. O senhor tem um capítulo sobre isso, não é? Como que é essa parte mesmo? Bem, eu escrevi um capítulo, né? Porque lá em Lucas, né? Nós vemos que os policiais, eles eram soldados, né? Talvez soldados do templo, a gente não sabe, não fica reportado, mas esses soldados chegam em João Batista, e depois de ouvir a dura palavra de João Batista era muito impetuoso,
ele era um grande pregador, ele então, ele vem a questionar, né? Questionar, falando do reino de Deus. Então, aqueles homens, Lucas eles chegam até João 3,13. Batista e falam para João Batista assim, então nós, né, que somos soldados, né, então devemos deixar de ser soldados? Essa é o grande questionamento, né? Eles disseram assim, né, e nós o que faremos? Então, diante dessa palavra tão dura que tu pregaste a respeito do reino de Deus, né, de viver a justiça, de se arrepender, né? João Batista diz assim, lá em Lucas 3,14, diz assim, eu vou dar, João diz assim, ó, vou dar um seguinte conselho para vocês, não deixe de ser policiais, não deixe de ser militares, né? Ou não deixe de ser soldado, mas façam isso aqui. Primeira coisa, a ninguém trateis mal. Segundo, não deis falsa denúncia. Terceiro, contentai-vos com o vosso soldo. E aqui eu trago aqui uma explicação, né? Uma explicação sobre cada um desses itens. Porque não tratar mal, Tiago, muitas vezes a gente fala, mas eu não tratei mal essa pessoa. Mas a omissão é tratar mal. Não é? A omissão, o não fazer nada, o descaso é tratar mal. Então, o que é tratar mal? Tratar bem. Tratar bem é ser simpático àquela pessoa, né? Ter a dor daquela pessoa. Por exemplo, você recebe uma notícia de que foi furtado o carro de alguém, né? Eu sempre pensava isso, né? Puxa vida, se tivesse furtado o meu carro, então eu vou trabalhar, vou fazer meu patrulhamento com diligência, orando ao Senhor, dizendo, Senhor, me ajuda a achar esse carro, né? Me ajuda a trazer de volta esse filho que fugiu de casa, me ajuda a socorrer essa pessoa que está ferida, né? Isso é tratar bem, é você cumprir bem a sua missão, né? Não dar falsas denúncias. O que não é dar falsa denúncia? É você não acusar alguém daquilo que ela não fez, não é? Eu sempre falava com meus policiais, não é? Às vezes você pega um bandido ali, pega um cara perigoso, um cara criminoso, mas naquele momento ele não está armado. Naquele momento ele não está com droga. Mas aí, vamos inventar que ele estava com droga? Vamos inventar que ele estava armado? Não. Isso é um absurdo. Isso é falsear, né? Isso é criar, né? Como uma denúncia aí, né? Que um certo juiz falou: olha, seja criativo, né? Seja criativo, inventa alguma coisa para pôr essa pessoa. Isso é pecaminoso, isso é maligno, isso aí é terrível. Isso não tem verdade, porque a verdade se sustenta pela verdade. Então eu sempre pautei isso, falava para meus policiais: não pegou agora? Se ele não se converter, se ele não mudar de vida, ele vai cair uma hora. E a hora que cair, vai cair na verdade. Entendeu? Então isso é não. E contentar-vos com o vosso soldo, né? Porque o que é? Eu vou me contentar com o meu soldo. Eu vou vivendo no meu soldo, eu não vou me locupletar, né? Eu não vou furtar, eu não vou extorquir, né? É isso que João Batista está falando. Vou viver a justiça, e pela misericórdia de Deus, meus 33 anos de polícia militar, o Senhor me conduziu em justiça, em verdade, não é? E deixei assim um legado, um testemunho, e pela misericórdia de Deus, hoje esse livro, ele é um livro de leitura obrigatória para todos que vão fazer capelania militar hoje no Brasil. É um livro de leitura obrigatória para muitas, inclusive o curso de capelania da Polícia de Tocantins é baseado inteiramente nesse livro. E eu fico muito honrado com isso,
pela Como é que é graça de o nome? Deus. A Missão de Deus, A como é que é o missão de nome? Deus para o policial. A Missão de Deus para o Policial. Vou ver se depois eu vou conversar com o pastor, ver se a gente consegue deixar alguns links, alguma coisa para vocês conhecerem e adquirirem esse livro aí do pastor Custódio Barreto. Pastor, muito obrigado, foi um papo sensacional. Gostaria de pedir para o senhor orar por nós agora, nesse momento, orar Amém. pelas pessoas que vão assistir, pelos policiais, que o senhor pudesse nos abençoar, amém? Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento precioso de comunhão, mesmo que seja através da internet, mas estamos aqui falando, usando essa tecnologia para nos aproximar de tantas pessoas. E que possamos ser instrumentos teus, Senhor, para levar, Senhor Jesus, a tua palavra, levar, Senhor Jesus, as boas novas do teu reino. Eu peço, Senhor Jesus, a tua bênção para a nossa nação, principalmente, Senhor, no que diz respeito à área policial. Muda o cenário da nossa nação, o cenário da nossa justiça. Muda, Senhor Jesus, ó Pai, esse ambiente espiritual, quebra esses principados da malignidade, os principados, Senhor, do narcotráfico e tantos outros principados, Senhor, que têm trazido, Senhor, para a nossa nação tanta guerra, tanto conflito, tanta, Senhor, malignidade, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, as autoridades da nossa nação. Abençoa, Senhor, esse ano que se aproxima, esse ano de eleição. Senhor, traz justiça para a nossa nação, traz verdade, traz bênção. Dá-nos um governante segundo o teu coração e ajuda-nos a olharmos para ti, nos prepararmos a cada dia para a tua vinda. Maranata, Senhor, que nós possamos estar com nosso coração olhando para ti, para não sermos pegos desapercebidos. Obrigado pela instrumentalidade do Tiago, Senhor. Usa o teu filho cada dia mais, com bênção, com unção e com graça. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. É isso, pessoal. Não esquece aí de se inscrever, deixa um comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações, aquela coisa toda. Pastor, muito obrigado. O senhor é uma bênção e essa conversa foi muito bacana. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Graças a Deus.